daqui a alguns segundos. Ok. Ok, a gente vai iniciar aqui a nossa transmissão da nossa live. Então é isso, já estamos aqui, né, transmitindo a nossa live pelo canal aqui do YouTube, né, o meu canal. E aí quem está nos acompanhando agora, já temos pessoas já acessando e assistindo, quem está nos acompanhando nesta tarde ao vivo, ou quem estará nos acompanhando em outro momento gravado, né, essa nossa discussão, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos hoje, eu, professor Elias Brasileiro da Herendon Acácio, está aqui também conosco, que logo agora irão também se apresentar, né, a professora Ana Flávia, que é da coordenação aqui da Escola Herendon Acácio, conhecida como CEP. Estamos recebendo a professora Lidiane Gomes, que é a presidente da APAE Palmares, recebendo também Kiara, assistente social, coordenadora também da APAE aqui Palmares. Então, as três sejam bem-vindas aqui em nosso debate hoje, e o tema já está passando aqui também no rodapé da nossa live, autismo e escola, conhecer para integrar. Então, eu vou começar com a professora Ana Flávia, nossa coordenadora. Professora, seja bem-vinda e está facultada a palavra à senhora. A gente quer desejar as boas-vindas aqui a Lidiane e a Kiara, viu? Essa oportunidade que você dá à nossa escola e à sociedade de conhecer o espectro autista. Estamos vivenciando essa data até pela agenda da Unesco também, que a escola está se filiando agora, e tenho certeza que vai ser muito, muito proveitosa a tarde de hoje, com esclarecimentos para os jovens. Viu? Então é isso. Professora Lidiane, presidente da APAE Palmares, seja bem-vinda. Pode se apresentar, pode ficar à vontade. Olá, pessoal. Eu sou professora, né? Estou como presidente da APAE aqui em Palmares, e neste momento eu vim aqui para falar um pouquinho sobre autismo, né? Estou terminando a especialização em autismo, e a gente precisa, né, informar as pessoas precisam conhecer para entender melhor esse mundo azul, né, e aprender a conviver, né? São muitas crianças, muitas pessoas que têm esse diagnóstico e que precisam ser tratadas de igual para igual. Então, assim, é com muito prazer que a gente está aqui hoje para passar mais um pouquinho do nosso conhecimento, né, e sintam-se à vontade. É isso, Kiara, também uma alegria recebê-la em nosso debate. Já conheço Kiara aqui também, a professora Lidiane. Eu sempre costumo dizer que a gratidão e o reconhecimento ele é fundamental, né, nas relações humanas. Eu sempre faço questão de lembrar a professora Lidiane, quando estava aí no período da conclusão da minha graduação, me acolheu na escola que ela era gestora, né, me ajudou nesse caminhar. Kiara, em Palmares, já nos conhecemos também de outros momentos. Kiara, seja bem-vinda, uma boa tarde, pode ficar à vontade também para se apresentar. Boa tarde, professor Elias. Primeiramente, agradecer por esse espaço, né? Mas um espaço de conscientizar as pessoas, de levar esse conhecimento acerca do autismo, e a gente precisa fortalecer essa corrente do bem. É isso. Então, quem está nos acompanhando, temos vários estudantes nossos, colegas professores já estão aqui conosco. Já temos aqui mais de 40 pessoas que estão assistindo, né, entrando agora nesses minutos iniciais. Para quem está conosco, queremos ficar aqui mais ou menos em 1 hora de live, 1 hora de debate, de um tema tão relevante para a sociedade brasileira, né, em especial nossas escolas, na qual estamos inseridos agora nesse contexto. Para iniciar nossa conversa, a professora Ana Flávia, nossa coordenadora, pode ficar também à vontade para intervir e conversar conosco, tá certo, professora? Pode ficar à vontade. Mas aí, para iniciar o nosso diálogo, vou darmos continuidade, né, a partir desse momento das apresentações iniciais, gostaria de perguntar à professora Lidiane, né, como presidenta da APAE Palmares, para quem nos acompanha, né, o que é a APAE? A APAE é uma associação de pais e amigos dos excepcionais, e ela já existe no Brasil há mais de 60 anos. A APAE Palmares é uma APAE nova, a gente tem 2 anos, né? Vai fazer 3 anos agora em agosto, mas é um movimento que existe a nível nacional
e que foi dada, né, por uma mãe também, de uma criança, né, especial, não era autista, mas com deficiência, e a partir daí o movimento só fez crescer. Então, Palmares, em 2018, se filiou, e desde então estamos atendendo essas famílias, né, para trazer atendimento para essas crianças. A PAI, ela pode atender em 3 perspectivas, né, com educação, saúde e assistência social. Hoje, infelizmente, a gente só consegue atender saúde, que aí nosso atendimento é clínico, e também damos assistência na parte de assistência social, né? A gente também vê algumas ações para atendimento das famílias. Muito bem. Vamos com Kiara. Kiara, na PAI Palmares, a gente consegue, assim, afirmar um número ou exato, ou uma média de quantas famílias são assistidas aqui em Palmares? Sim, sim. Nós temos 51 famílias, mas no total de 53 pessoas com deficiência sendo atendidas. 2 dessas famílias, das 51, 2 têm 2 filhos com deficiência, por isso que tem essa diferença, né? 51 famílias e 53 pessoas que são usuárias do serviço. Muito bem. Eu vou pegar essa deixa que a Kiara trouxe agora, que isso é muito importante, é fundamental, né? Aí a Kiara, a professora Lidiane, pode ficar à vontade para responder, tá certo? Ou as duas complementando a fala da outra, que a gente percebe que existe uma sintonia muito importante aí nesse trabalho. O que para quem nos acompanha, ou mesmo para as famílias que possuem, de repente, uma criança, um jovem, um adolescente com o transtorno do espectro do autismo? Se nós fosse perguntar numa linguagem bem simples, bem popular, para que todo mundo entendesse, o que é o transtorno do espectro do autismo? A gente conseguiria dizer um conceito? Lidiane responde. É um distúrbio do desenvolvimento. E aí, Kiara, tu vai ou eu vou? Não, você vai. Fala. Pronto. É um distúrbio do neurodesenvolvimento que atinge 3 áreas, né, do indivíduo, 3 áreas importantes, que é a socialização, a comunicação. Aí eu vou falar um pouquinho de cada. O que seria a socialização? É justamente quando a criança ela tem aquela dificuldade em socializar com outras pessoas, não tem interesse, né, pelo o meio que rodeia essa criança. Então, as pessoas dizem, não, ele gosta do cantinho dele, do mundinho dele. Então, assim, é uma característica marcante. Outra seria a dificuldade na comunicação, né? Muitos autistas, eles são verbais, mas a grande maioria não verbal. E os que são verbais, às vezes, têm o processamento da fala é diferente, é meio robotizado, às vezes é uma fala sem função, né? E comportamentos restritos ou repetitivos, né? Às vezes ele fica se balançando de um lado para o outro, para frente e para trás. Tem o flerte, né? Que é o balançar das mãos. Então, é um distúrbio do neurodesenvolvimento, né? Que acomete o cérebro desse indivíduo e que afeta essas 3 áreas em específico. Muito bem. Temos uma... Kiara, se quiser complementar, fica à vontade. Sim, Kiara, vai ficar à vontade. Não, a Lidiane falou super bem, né, sobre essa questão do que é o autismo. E, assim, algo que a gente sempre detalha muito é a questão desses comportamentos repetitivos, dessa linguagem que muitas vezes não tem a intenção de se comunicar, né? Então, geralmente, as pessoas começam a perceber que tem um atraso nesse desenvolvimento através dessa ausência de fala, ou, de repente, é só palavras ecolálicas, né? Só aquela repetição, mas não tem nenhuma função. Entendi. Tem uma questão aqui no chat, que eu vou ver se eu consigo projetar ela aqui na tela, para que a gente possa dar uma olhada nela, né? É uma pergunta muito interessante de Éter. Ela coloca assim: olá, boa tarde. Quais os principais tabus ou achismos sobre o autismo que interferem na integração escolar de crianças e adolescentes portadoras desse transtorno? Uma pergunta bastante interessante, né?
Conseguiram ver aqui? Sim. Pode ficar à vontade. Evelyn Sobral. Bom, os principais tabus, né, que autista não tem emoção, que os autistas, né, é autista, vamos fazer de qualquer jeito, né? Então, assim, existem os sinais, só quem pode diagnosticar se a criança é autista ou não é um neuropediatra, certo? Ou se o diagnóstico for na fase adulta, porque existem muitos diagnósticos que só saem quando a pessoa é adulto, então essa pessoa passou a vida sendo chamada, fulano é estranho, fulano, não, mas ele é assim mesmo, é o jeito dele, ele é estranho, e na vida adulta ele consegue receber esse diagnóstico. Então, quando essa criança está na escola, um dos principais tabus, eu acho que nem se limita só ao autismo, mas a outras deficiências também, é de que essas crianças, elas são incapazes de aprender, né? A gente diz muito, vê muito isso, autismo não tem emoção. Isso tudo é mito, certo? O autismo tem emoção, sim, autismo sente, sim, e autismo também consegue aprender, sim, desde que seja feito um trabalho, né, com muita empatia, com muita persistência, porque se eu disser a vocês que é fácil, eu estaria mentindo, né? Mas às vezes, para você ensinar uma criança com autismo, você vai levar mais vezes do que a ensinar uma criança dita normal, né? Que até então a gente não sabe, né, o que é que a gente conhece, né? Então, para ensinar essa criança com autismo, é preciso ter persistência mesmo. E elas aprendem sim, elas conseguem sim, mesmo no grau mais elevado de autismo, mas ninguém nasce vazio, né? Todo mundo traz consigo alguma potencialidade que com as terapias isso vai se acentuando. Né? Eu fiquei muito feliz hoje quando eu abri o Instagram e vi a notícia de uma autista que fez 920 na redação e passou em primeiro lugar para medicina na faculdade, eu até anotei aqui, Faculdade Federal de Jataí, em Goiás. Então, essa pessoa é um exemplo de que, sim, eles têm potencialidades. Então, não é achar, é trabalhar da forma mais correta, né? Porque o conhecimento está aí, o conhecimento é libertador. Então, assim, se eu sou profissional, se eu sou mãe, quanto mais eu me informar, eu vou conseguir, sim, trazer êxito para aquela criança. Se não me desligarem, eu não paro de falar, tá? Deixa eu colocar aqui outra questão de outra pessoa que está participando conosco aqui, né, na live. Assim, pode explicar, e aí ele não se refere à professora Liliana ou à Chiara, novamente, podem ficar à vontade, né? Pode explicar a diferença entre, eu acho que se lê assim, Asperger e autista, acho que lê assim, né, dessa maneira. Síndrome de Asperger e autismo, que, na verdade, de 2012 para trás, né, no antigo manual de diagnósticos, se chamava, na verdade, eram separadas as deficiências, né? Então, tem a síndrome de Asperger, tem a síndrome de Rett, o autismo. Com o novo manual, que era de 2013 para cá, o DCM-5, ele engloba todas as deficiências dentro do espectro, por isso que chama transtorno do espectro do autismo. É um autista, o Asperger é uma pessoa com autismo autofuncional, né? Na verdade, ele tem algumas habilidades, mas isso também não quer dizer que essa pessoa não tenha dificuldades. Então, pode ter dificuldade de socialização, movimentos repetitivos, mas ele tem habilidades. Então, a gente tem como exemplo o Messi, que é um jogador, né, de futebol muito conhecido mundialmente, e ele tem síndrome de Asperger. Hoje, não separa mais assim com esses termos, síndrome de Asperger e autismo. E sim TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Muito bem. Antes de trazer uma outra... Eu vou só pegar um ganchinho aí na fala de Chiara e explicar... Pode falar.
porque existe um mito, né, que as pessoas dizem, os autistas são gênios, são muito inteligentes e tal. Eles são inteligentes, sim, mas é mais um mito a gente dizer que os autistas são gênios. A síndrome de Asperger, que é o autismo de alto funcionamento, às vezes ele tem um hiperfoco por determinados conteúdos. Isso. Né? Por exemplo, tem autista, porque hoje a gente não chama mais síndrome de Asperger, todos eles hoje são chamados de TEA, né, transtorno do espectro do autismo. Então, às vezes, tem autista hoje que sabe todos os planetas da galáxia, ele sabe o nome. Tem autista que conhece todos os países do globo terrestre. Tem autistas hoje que sabe muito de dinossauro. Então, é um hiperfoco, ele sabe sobre aquele assunto, mas, de repente, você pede para ele amarrar um cadastro do sapato, ele vai ter dificuldade. Então, eles não são gênios, né? Sobre o determinado assunto que eles têm interesse, eles realmente vão bem além. Então, isso é outra questão, assim, que a gente precisa desmistificar, né? Que todo autista é gênio, e não é. Isso. Muito importante essas questões. Eu já, inclusive, professor, já havia escutado isso outras vezes, e inclusive o exemplo que Kiara trouxe agora, né, do jogador Messi, foi usado para dizer justamente essa fala da professora Lidiane, que ele é um gênio da bola, justamente porque ele né, possui o transtorno do espectro do autismo. Inclusive, foi justamente, ou seja, essa informação, né, de acordo com essa nossa live, esse nosso debate, não procede. É preciso entender isso, né? Da mesma maneira que todos os cursos generalizados, em qualquer situação, né, seja crianças típicas, crianças atípicas, é muito perigoso, né? Precisa entender, conhecer, porque, inclusive, falar nisso, não é uma pergunta que ninguém viu, não, mas é, de fato, até uma curiosidade mesmo também, como professor, como pessoa que lida no dia a dia do espaço da escola, né, com diversas especificidades. O espectro do autismo, né, nas crianças, eles são diferentes, existem graus, que a gente pode colocar como graus, ou todos possuem a mesma realidade, e depende do tratamento que você vai ter acesso ou desenvolver algumas habilidades. Como é que é isso? Tá certo. A gente fica dando sinal aqui, quem é que fala, para não ficar duplo. Beleza. Valeu, Lidy. Na verdade, existem sim. Tem o grau leve, moderado e severo. Mas não significa que uma pessoa que recebeu um diagnóstico leve, ele vai ser leve para sempre. O que vai determinar esse grau é a questão do estímulo, né? Do investimento que é feito. Então, se você tem um filho que ele recebeu um diagnóstico leve e você está ali investindo, ele vai ter uma vida, vamos dizer assim, com bastante autonomia. Mas isso também pode dizer o seguinte, se a família não investe, ele é leve, então não precisa de muito estímulo, não precisa levar ele para psicólogo, para fono, ele vai regredir e ele pode chegar a ser severo, entendeu? Então, assim, a gente fala dessa questão dos graus, né? Mas não é no sentido de rotular, não, porque, infelizmente, a sociedade impõe muitos rótulos, né? E aí fica com essa diferenciação. E a ideia não é essa, é que, de fato, tenha investimento, estimulação no desenvolvimento dessa pessoa. Muito bem. Deixa eu trazer outra questão aqui que nos foi enviado antes, né? Via WhatsApp dos nossos estudantes. E era uma questão mais ou menos assim. Se é possível, né, uma família, ela achar, né, que a criança possui o transtorno do espectro do autismo, é possível ela perceber alguns sinais ou traços que ela possa dizer assim, não, isso pode ser o transtorno, por isso que eu preciso, a partir disso, procurar um especialista, né, para fazer um acompanhamento. A família que, nessa linguagem, né, é leiga, que até a data de hoje, né, que nos acompanha agora ao vivo, que irá nos acompanhar depois assistindo essa live, e tiver essa dúvida, né, como é que essa família poderia se comportar diante disso? Então, é mais ou menos aquilo que eu falei no início, né? O que define o autismo é justamente isso. Comportamentos inapropriados, como, por exemplo, o menino não brinca da forma correta,
do brinquedo. Por exemplo, ele pega o carrinho, ao invés de ele brincar com o carrinho, ele vira o carrinho e começa a focar somente na roda, né? O meu menino mesmo, ele nunca gostou muito de brinquedos, ele gostava de brincar com caixa de sabão, então, assim, eles procuram objetos que normalmente não são apropriados, né, não são funcionais. Não faz, algumas vezes, né, a maioria não faz contato visual, mas essa é uma característica que é muito dita, mas pelo menos os autistas que eu tenho tido contato, eu percebo contato, mas é uma característica, se a criança não olha, se não fixa o olhar por mais de 2 segundos, ele olha para você e já tira o olhar, né? As estereotipias, que são os movimentos repetitivos, como eu falei, do balançar, fica se balançando, fica muito eufórico, né? Tem as ecolalias. Meu filho mesmo, quando era bebê, olha, ele me deu muito sinal de que era autismo. Na época, eu não tinha conhecimento, e assim, eu fui passando, né? Foi passando. E uma das coisas que ele fazia, eu botava ele naqueles carrinhos e saía para passear com ele. E ele fazia uma ecolalia, um barulho assim. Para mim, na minha cabeça, eu dizia, mas que menino inteligente, olha, já faz o barulho do carro. Mas não é, já era uma ecolalia que ele faz até hoje. Quando ele está muito concentrado, quando ele está pintando, então ele pinta fazendo esse Então, é um sinal, né? Sons estranhos, palavras, às vezes, que é dita sem uma função. A ausência das palavras, mas é preciso também ter muito cuidado, porque agora, né, os neuros, tudo é autismo. Se o menino atrasou a fala, olha, é autismo. E já dá o diagnóstico. É preciso ter calma, é preciso começar as estimulações. Quanto mais precoce essa estimulação acontecer, melhor será o resultado, porque o cérebro da criança, quanto mais novo, mais a gente consegue modular, né, que é o que a gente chama de plasticidade neural. Então, mesmo que aqui não tenha fechado, normalmente esse diagnóstico ele é fechado após os 5 anos, mas tem médico aí que com 2 anos já está dando o laudo. Porém, o tratamento, a estimulação, ela precisa acontecer o quanto antes. Então, são alguns sinais. E, assim, se você for pesquisar na internet, tem N sinais que ele dá, né? Às vezes, ao amamentar, a criança não olha para a mãe, porque a posição de amamentar, o olhar da criança vai para a mãe. Eu não lembro se o meu filho fez isso, mas é uma característica. Chorar muito, um choro sem uma causa aparente, também é uma característica, então é preciso observar, até porque o diagnóstico é esse mesmo, é clínico. Inclusive, professora, acabei de projetar aqui uma questão que a senhora já, inclusive, respondeu, né, a pergunta de Roberta Brasileira, minha irmã, no caso, né? É possível, ela está estudando, fazendo um curso aí, até eu partilhei com a professora Ana Flávia, de 10 semanas, né, sobre o transtorno do espectro do autismo, aos domingos, de 8 às 5 da tarde, e aí ela está bastante interessada nesse assunto, está trabalhando bastante com isso, né, com essa temática, com essas crianças. Aí ela coloca aqui, é possível perceber alguns sinais durante a amamentação, e a senhora indiretamente já respondeu isso, né? Muito importante essa fala. Se a senhora quiser complementar, pode ficar à vontade, senão a gente passa para outra questão. Não, é isso mesmo, né? E é só falando um pouquinho da minha experiência, eu não lembro a questão do olhar, mas hoje, se eu tivesse outro filho, eu já teria essa atenção, né? Mas uma coisa que ele fazia muito quando bebê, ele chorava, e eu dava Lufital, porque podia ser gases, e chá era isso, direto, ou Lufital e chá de erva doce, e nada do menino parar de chorar, né? E assim, sorriso. Meu Deus, como era difícil arrancar um sorriso dele, né? Na minha época não fazia mêsversário, né? Fazia aquelas fotos do mês, mas para ele dar um sorriso era muito difícil, era capaz de eu virar uma macaca de tanto pular para ele abrir um sorriso. Então, assim, é outra coisa também que pode ser, né, observada aí, a ausência de sorriso ou de sorrisos inapropriados. Hoje o meu filho, de vez em quando, está gargalhando, do nada ele começa a gargalhar.
Então, sorrisos inapropriados também é um sinal. Não estou dizendo que é, né? Kiara, tem uma pergunta aqui no chat também, eu perdi a pessoa, mas até, acho que, enfim, mas a pergunta era assim, o transtorno, né, são mais em meninos ou em meninas? Você consegue... Sim, sim. Isso é bem claro, né, essa questão da prevalência é mais em meninos do que meninas, por isso que a cor, né, de conscientização é azul, né? A azul é que representa a cor do autismo, né? Porque existe, né, essa definição que a azul é de meninos e rosa é de meninas. Então, por isso que o azul representa o autismo, porque é 4 vezes mais, se não me engano, 4 vezes mais em meninos do que em meninas. E aí eu assisti também uma live que Kiara e a professora Lidiane, de forma, né, extraordinária, fizeram recentemente no canal do professor João Sobrinho. Eu anotei esse dado aqui, eu queria só que, se fosse possível, que a gente conversasse rapidamente sobre isso. Eu acho que foi a professora Lidiane que trouxe um dado que, para mim, foi muito alarmante, eu fiquei muito pensativo, que aí, em média, a cada 54 crianças nascidas, uma teria o transtorno do espectro do autismo. Foi isso que a professora colocou, se eu escutei bem, acho que foi assim, não foi? É isso mesmo. Existe um estudo, né, feito nos Estados Unidos, porque aí os Estados Unidos está bem à frente do Brasil em termos de estudos para o autismo, e saiu uma reportagem recentemente que nos anos 80, né, que não é um passado tão longo, né, há 30, 40 anos atrás, a cada 10 mil nascimentos ocorria um diagnóstico de autismo. Hoje, a cada 54 nascimentos, um é autista, né? Um recebe esse diagnóstico. Então, foi um aumento absurdo, e é por isso que a gente tem que bater nessa tecla. A sociedade, ela precisa entender por quê. Quanto mais autista no universo, mais a gente precisa compreender, né? Porque hoje, vamos dizer que hoje eu não tenho ninguém na minha família, mas amanhã, né? Porque às vezes, como aconteceu comigo, até eu ter o meu filho, eu não sabia o que era autismo. E às vezes a gente não se importa com o tema. E a gente começa a se importar a partir do momento que a gente sente na pele, que a gente sente a necessidade de entender sobre aquilo. Então, assim, não sei o que é que está acontecendo, a gente não sabe o que é que causa o autismo, né, ainda. Acredita-se que seja uma disfunção genética desencadeada por algum fator ambiental, né, e não se sabe ainda a causa. Então, a gente precisa se preparar, né? As escolas precisam se preparar, porque cada vez mais nós vamos receber estudantes com esse perfil. É isso, então, já estamos aqui quase em 30 minutos de live, tá? O tempo, a conversa, quando é boa, as ideias vão fluindo, né? O conhecimento vai aflorando e o tempo vai passando, né? Então, para a gente trazer agora, né, nesse primeiro momento, fizemos uma discussão mais, assim, geral, né, do que o transtorno, como identificar, né, de forma mais simples. Então, vamos trazer agora mais para o ambiente da escola, né? Tem muitas pessoas participando aqui no bate-papo, nos comentários. Eu realmente estou até com dificuldade de projetar todas as questões que aí precisaríamos de, né, muito tempo, mas podem colocar aqui, a gente vai selecionando na medida do possível. Tá? É muito importante aí vocês participarem conosco, e já agradecendo também, em nome da Helen do Acácio, a todos e todas que estão participando conosco, assistindo conosco. Temos mais de 90 pessoas agora ao vivo com a gente aqui, tá bem? Então, para o ambiente da escola, que a área professora Lidiane, muito se fala, por exemplo, nessa definição de conceitos, né? Incluir e integrar. Inclusive, no tema do nosso card, está assim, autismo escola, conhecer para integrar. Existiria alguma diferença ou só uma questão mesmo de entendimento? Uma criança que possui o transtorno do espectro do autismo, ela estando na escola, automaticamente já se compreende que ela está integrada? Seria algo repetido, ficar falando de incluir e integrar, ou são conceitos completamente diferentes? Eu queria falar essa. Vejam só, integrar é um termo que eu não usaria, né? Porque eu tenho até uma figura que eu gosto muito de mostrar, mas agora eu nem saberia projetar para vocês, né? Mas integrar
em uma... Como é que eu posso explicar, meu Deus, sem mostrar a vocês? Vamos lá. Em 2015, saiu a lei de inclusão, né? A Lei Brasileira de Inclusão. E o que aconteceu? Até 2015, estudantes, eles estudavam numa salinha à parte, né? Eu trabalhava nesse momento dessa história, eu trabalhava numa escola que tinha uma sala, que era chamada sala dos DMs, né? Deficiente mental. E os meninos diziam, ó, ali é a sala dos doentes mentais. E era uma salinha afastada, né? Tinha o prédio da escola, onde os estudantes normais estudavam, e fora estudavam os DMs. E foi quando saiu essa lei, e esses estudantes, eles acabou, que aí é a segregação, esse modelo seria a segregação, e isso acabou, né? Esse grupo de pessoas tiveram que entrar nas salas de ensino regular. Só que, realmente, na época, foi bem... Assim, muitas pessoas não gostaram, porque se hoje a gente não tem pessoas preparadas para receber estudantes especiais, imagine de uma hora para outra, olha, o ano que vem, esses meninos, foi difícil, tanto para eles, quanto para quem ia receber. Mas aí esses meninos foram incluídos nessa sala. Então, isso é uma integração. Eles entraram na sala, porém, a escola ainda não estava preparada para atendê-los de forma igual com os outros estudantes. Não sei se está dando para entender. Né? Então, eles entram... vou dar um exemplo do meu filho, por exemplo. Ele, em certo momento, eu cheguei na escola e estava tendo aula dos animais domésticos e selvagens, e a professora dando aula, doméstico, selvagem, e aí depois foi a atividade, e os meninos foram responder a atividade sobre o conteúdo que estava dando, e ele foi pintar as letras do alfabeto. Então, assim, isso não é uma inclusão, né? Isso é uma integração, ele está participando da aula, mas... Aliás, ele está dentro das 4 paredes, mas não está integralmente tendo o mesmo atendimento que as demais crianças. Que isso é a inclusão. A inclusão é quando você dá oportunidade igual para todos. Claro, a atividade que os meninos estavam fazendo, tinha que ler um texto para responder, ele não ia fazer, não. Mas o que a professora poderia ter feito? Já que era para pintar as letras, ela poderia ter separado animais domésticos e animais selvagens para que a mediadora pudesse explicar a ele e ele fosse pintar esses animais. Então, isso é uma inclusão. A aula que é dada, a professora ela precisa ter esse olhar, certo? De preparar atividades adaptadas para essa criança ou para esse adolescente, no caso do ensino médio. Então, assim, textos menores, evitar questões de duplo sentido, porque o autista tem essa dificuldade de interpretação com duplo sentido, mas voltando à parte de integração. Eu entendi, assim, que integrar é justamente trazer o aluno, né, para o meio da escola, mas a palavra, assim, mais propícia seria incluir mesmo. E, no final, eu até quero fazer porque eu acho que tem muitos estudantes aqui, e eu queria até fazer uma fala voltada para eles, né, para o acolhimento. E eu não vou falar agora, senão eu vou me emocionar. Muito importante essa fala. Bem, Chiara, quer falar alguma coisa agora, antes de passar para a próxima questão? Lidiane explicou muito bem essa questão do integrar, mas o que, de fato, o que nós queremos é inclusão. Então, incluir são direitos iguais para todos. Claro que dentro das limitações que aquela pessoa possa ter, a gente trabalha com a equidade. É quando eu garanto o direito de acordo com a necessidade daquela pessoa. Né? Então, é isso. Nós queremos inclusão. Deixa eu colocar uma outra questão aqui muito importante, de Ariane Rafaeli, né, do 2º ano aqui da Eren do Acácio. Ela coloca assim: como ajudar uma pessoa com autismo no momento de crise, seja ela de ansiedade, de pânico e etc. Né? Eu acho que todos nós temos alguns momentos desse, né? Inclusive agora em tempo de pandemia se agrava ainda mais. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, o impacto é diferente na vida de todo mundo. Mas nesse caso específico, para responder aqui a Ariane, qual seria
uma sugestão, né? Primeiramente, é necessário conhecer essa pessoa, né? Porque, assim, cada pessoa com autismo, ela tem suas dificuldades e suas habilidades. Então, se de repente for um autista que não gosta de abraço, de toque, então tem que ver uma outra forma de intervenção. Então, tem que saber se ela está com alguém da família, como também dar o suporte a essa mãe ou a essa pessoa que está acompanhando. Então, primeiramente, tem que saber como chegar até lá. Então, conversar com essa mãe, se ele está sozinho, precisa de um suporte de alguém, né? Porque, assim, de repente a criança cai no chão e você pega com toda a força, você não sabe como é que ele vai reagir, né? Então, também tem que saber o motivo dessa crise, o que ocasionou. Então, cada caso, assim, não existe uma receita de bolo. Se Lidiane quiser complementar. Porque, assim, a crise ela pode ser desencadeada por vários motivos, né? Os autistas, eles têm muita dificuldade no processamento sensorial. O que seria isso? Os órgãos dos sentidos. Normalmente, quando a gente estuda, né, a gente estuda visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas a gente tem ainda 2 outros órgãos dos sentidos que ajudam muito na nossa adaptação a esse mundo. E nós temos o sistema vestibular, e eu acho que esse até já é mais conhecido, é usado no ouvido, e é responsável pelo equilíbrio. E temos o outro chamado de proprioceptivo, né? Que eu não sabia que eu tinha esse sentido, eu vim descobrir depois do autismo, né? E esse sentido, ele é responsável pela nossa noção do nosso corpo no espaço, né? Ele regula os nossos músculos, articulações, e também faz com que a gente se encontre no espaço. Por exemplo, se a gente fechar o olho agora, você consegue achar onde está o seu pé, você sabe onde está a sua perna, você sabe onde está o seu braço, e eles têm essa dificuldade. Então, muitas vezes, eles não conseguem se encontrar no espaço, então eles entram em crise, né? Por isso que eles se batem muitas vezes na parede, que é para sentir o seu corpo. Eles não conseguem sentir. Imagine a gente fechar o olho e não saber onde está a cabeça, onde está o braço. Então, assim, é preciso, como a Kiara disse, ver qual foi o motivo dessa crise, né? É preciso saber diferenciar birra quando é uma crise, que eles são muito espertos, né? Então, eles, às vezes, fazem uma birra ali, porque sabe que vai ser atendido. Então, é preciso a gente conhecer muito bem aquela criança para a gente identificar se é uma crise, se é uma birra. E existem algumas técnicas. Por exemplo, se ele está lá se batendo, o meu filho mesmo, às vezes eu chego, eu tento, né? Ele bate muito a cabeça e eu boto a mão para não machucar, mas tem momentos que eu deixo, porque quando eu vou tentar ajudar, ele fica muito mais minutinhos ali e depois ele para. Mas tem também algumas técnicas, por exemplo, pressão, sair hidratando e alisando, não. A gente passa com uma certa pressão, né, para que ele possa realmente sentir, né, essa pegada. É uma das coisas que pode ser feita, mas é como que e como é que a gente pode fazer isso? Muito bem, muito esclarecedora essa fala. A professora Alice, que compartilhei aqui na tela, né, para que todos nós possamos visualizar, coloca assim: boa tarde a todos. Com relação ao acompanhamento médico, é acessível para todos? Eu já vou assim, né, balançando com a cabeça. Esse é um grande dilema, né? A Lei Federal do Autismo, que é de 2012, ela diz que a pessoa com autismo tem direito a diagnóstico precoce, atendimento na área da saúde, com equipe multidisciplinar. Mas quando a gente vai para a prática, isso é totalmente diferente. A gente vive numa região onde existe uma escassez de profissionais
de terapeuta ocupacional, de fono, de psicólogo, que, na verdade, primeiramente, existe a falta de um espaço que atenda essa pessoa, né, essa demanda, de uma forma que tenha toda essa equipe e que tenha tudo algo muito planejado. A pessoa com autismo, ela tem baixa tolerância para esperar, para aguardar a vez dela. Existem muitos fatores ambientais que podem incomodar, como um barulho, um som de um rádio, sei lá, o barulho do ventilador, várias pessoas conversando. Aquilo tudo ali pode atrapalhar. Agora, você imagine uma família, vamos dizer assim, uma mãe está levando o filho para uma terapia e está no centro de reabilitação. Aí ele tem psicólogo e tem fono. Daqui a pouco ele precisa de um fisioterapeuta. Aí ele vai para outro setor. Imagine, para cada local que essa mãe vai ser sempre um estresse, porque lá vai ter uma demanda de pessoas que também vão estar esperando por esse atendimento. Então, quando a gente fala de acompanhamento, na verdade, é algo tudo muito difícil, né? Hoje, o que a gente pode contar são com as associações, com as ONGs, que fazem esse trabalho belíssimo, né, de estimulação, de acolhimento, de garantia de direito para as pessoas com deficiência. Eu falo isso de modo geral, não só de pessoas com autismo, mas com deficiência. E aí nós estamos numa luta muito grande para, como é que se diz? A gente está numa luta para preparar, treinar esses pais, né? Essa questão do empoderamento, para que essas famílias elas possam ir em busca desses atendimentos. Então, a gente ainda caminha a passos de formiga, né, de tartaruga, porque formiga é bem rapidinha, se a gente observar, mas a passos de tartaruga mesmo para conseguir esses atendimentos. Na verdade, é a obrigação do município, do estado, ofertar esse tipo de atendimento, mas na prática é tudo muito difícil. É verdade. Falta política, muitas vezes políticas públicas, né? Nesse sentido, para que possa garantir o acesso. Eu escutei também na live que vocês fizeram, como disse, uma live muito boa, gostamos demais de ter assistido. Pedi o link, inclusive, à professora João Sobrinho, que a professora Lidiane colocou também outra informação lá muito importante, que ela, assim, ela procurou atendimento aqui em Palmares, antes da APAI, né, oficialmente, até ela falou, né, que se colocava a sigla APAI, mas não era APAI, que era nacional. Ela explicou todo esse contexto lá, que aqui não vai ser possível, né? Mas ela procurou acompanhamento aqui em Caruaru, e depois foi a Recife, né? Procurar em Recife, e aí, depois de toda uma situação, o acompanhamento mesmo específico, já que, em geral, a gente não encontra políticas públicas para esse atendimento, apoio, né, em geral, dos gestores públicos, o acompanhamento passa a ser muito caro, né? E muitas famílias, né, não conseguem, né, por mais iniciativa e vontade, né, que queiram ajudar suas crianças e adolescentes, né, ficam de mãos atadas, porque não sabem, não podem e não sabem a quem recorrer. Então, uma live como esta também é muito importante, e traz essas informações, e se der alguma família em Palmares, nossos estudantes, que já eu estou colocando testemunhos aqui nos comentários, sabe agora, a partir de hoje, dia 28 de abril, se não havia já assistido a live anteriormente, né, que Diária e a professora Lidiana havia feito, agora sabe quem deve procurar e como deve procurar para ir fazer os encaminhamentos, né, e os acompanhamentos necessários pela APAI Palmares. Trazendo aqui vamos colocar aqui uma antepenúltima questão para a nossa conversa, ainda dentro do espaço da escola, né? Tem muitos professores aqui, professores nos acompanhando, e aí tem algumas pessoas já colocando aqui, professores, essa questão da adaptação de conteúdos, adaptação de atividades, né, para as crianças com transtorno do espectro do autismo. O professor, né, sem especificar a disciplina ou componente curricular especificamente, mas numa categoria mais geral, ele precisa fazer a adaptação dessas atividades, e se precisar, como é que ele poderia ser iluminado aqui? Claro que é preciso uma pesquisa, um estudo, um aprofundamento, que não se dá resposta pronta para tudo, né? É preciso investigação, é preciso pesquisa, mas, assim, para iluminar, né, os colegas professores e professoras, especificamente, se nós quiséssemos, né, a partir de agora, né, se a gente tem alunos e alunas com transtornos, se a gente quiser adaptar, né, ou deve adaptar, qual seria o primeiro passo, o primeiro caminho para isso?
Olha, primeiro é ver realmente tudo vai ser planejado em cima da demanda da criança. Yara está falando? Tudo vai ser planejado em cima da demanda da criança, né? Quando eles são muito pequenos, então a estratégia, né, o tipo de atividade, a gente precisa utilizar mais atividades que sejam visuais, né? Com certeza. Numa, como é que eu posso dizer? Com alunos maiores, o importante é fazer essa adaptação curricular, né? O conteúdo ele precisa ser apresentado, né, para os meninos, e como eu disse, por exemplo, o texto, ser textos menores, a quantidade de atividades, vamos dizer que para os alunos típicos sejam 10 questões, então, para eles que sejam apenas 5, porque o número grande de atividades pode dar questões que eles precisam de uma interpretação mais complexa, que o indivíduo, né, eu estou me policiando muito para usar o termo indivíduo, porque a gente usa muito criança, mas esses meninos, eles crescem, né, e eles viram adultos e eles também envelhecem. E muitas vezes não se fala muito, né, desse pessoal. Mas é isso. E outra coisa, existem cursos hoje oferecidos para adaptação, somente adaptação de material para autista. Aí, às vezes, eu entendo, né? Às vezes é muito fácil, é muito bonito falar, mas na prática é bem complicado. Mas eu acho que enquanto profissional, né, quando você é uma profissional e você gosta do que você faz, eu acho que para trabalhar com autismo, você precisa gostar do que faz, você precisa se reciclar e realmente queimar as pestanas para aprender. Eu não tenho como dizer, olha, você vai fazer assim, assim, porque tudo vai depender do que o aluno precisa. Tem autistas que não saem, que trabalham esse movimento de pinça, tem toda uma construção até a gente chegar a ele pegar um lápis, né? Coisas simples que a gente faz, pega o lápis, escreve, ou... Enfim, para eles é muito difícil. Então, é preciso observar, né? Muito bem. Vamos trazer aqui como possivelmente uma última questão, se não aparecer nenhuma outra aqui nos nossos comentários, que eu também recebi essa pergunta aqui, né? Quais seriam as obrigações legais da escola? Eu vou ler porque foi na íntegra que copiei. Quais são as obrigações legais da escola na relação com as crianças com transtorno do espectro do autismo? Posso responder, Lide? Pode, para não ficar só aqui, né? Mas você pode complementar, né? E Lidiane é da área da educação, sou da área da assistência social, mas eu também sou mãe, né? Então, quando a gente fala, né, da responsabilidade legal, vamos começar logo pelo básico, a inclusão. Quando a gente fala de inclusão, não é apenas inserir, matricular a pessoa, né, o aluno naquela escola, mas a inclusão ela começa desde o portão, desde o porteiro, até a pessoa que faz a faxina da escola. Então, a gente começa a falar de empatia, de respeito. Então, em cada espaço que aquele aluno ele está fazendo parte, né, da biblioteca da escola, do espaço de recreação, da cantina, ele tem que ser respeitado. E aí, quando a gente fala, né, dessa questão desse amparo legal dos direitos, a escola tem, sim, por obrigação, contratar um mediador, dependendo da necessidade daquele aluno. Se aquele aluno tem dificuldade de concentração, de se manter quieto ali, sentado, concentrado, assistindo aula, e ele não consegue, né, dar conta de tantos estímulos, que é o professor falando, são vários alunos comentando, e ele ficar desorganizado e não conseguir acompanhar o conteúdo da sala de aula, ele tem direito a um mediador. E é de responsabilidade dessa escola. Só que, no papel é tudo muito bonito. Na prática, nenhuma escola, e eu estou falando de escola privada, né? Porque a gente sabe que a pública, ela tem que fazer e ela faz,
mas quando a gente fala de escola particular, vamos assim, a maioria não quer, né? Então, assim, a gente pode falar de um passado que já houve em Palmares uma cidade, perdão, gente, já houve em Palmares uma escola, quase que não sai, uma escola que garantia esse mediador, que a gente não precisava brigar para ter esse mediador. Hoje essa escola não funciona mais, que é o Cenecista, e assim, foi uma perda muito grande para todos nós, porque a gente não precisava ficar ali dizendo, olha, eu preciso de um mediador, ela sabia a obrigação dela. E a realidade é que hoje a gente tem que brigar para conseguir um mediador, que é a obrigação da escola. Minha gente, perdão aí pelo erro, porque foi tanta coisa na minha cabeça. E só pegando um ganchinho ali, falando de legalidade, nós temos hoje a lei de Berenice Piana, que foi uma mãe de um autista também, que junto com outros pais e deputados, conseguiu formular, né, e aprovar essa lei, e ela traz para a gente a lei 12.764 de 2012, e ela traz essa legalidade, certo? Então, a gente não está aqui inventando que a escola, é a obrigação da escola fornecer um mediador desde que a criança apresente a necessidade. E essa necessidade não sou eu, a mãe, que vou dizer, olha, meu filho precisa de um mediador. Essa necessidade, ela precisa ser apontada pelo neuropediatra ou neurologista ou psiquiatra que acompanhe ele. Então, se ele der o diagnóstico que ele precisa de um mediador, então a escola, independente da esfera, se for particular, municipal ou estadual, ela tem a obrigação de fornecer esse mediador para esse indivíduo. Lidiane, se a escola não quiser fazer, o Ministério Público está aí para fazer com que cumpra-se a lei, certo? Eu fui muito fraca, né? Muitas vezes eu paguei do meu bolso mediador para o meu filho, com medo de pegar a briga com a escola, né? Porque eu digo, não, se eu for para a justiça, a escola até vai dar um mediador, mas não vai fazer o acompanhamento que precisa ser feito. Mas a gente não precisa ter, né, esse medo, até porque a gente está só alimentando essa cultura, né? E outra coisa também, a escola ela não pode negar a matrícula, nem de autista, nem de qualquer outro deficiente. O gestor ou a escola, ele pode receber uma multa de 3 a 20 salários mínimos se ele negar essa matrícula. Então, eles têm o direito garantido por lei, e quem garante esse direito é a lei Berenice Piana, 12.764 de 2012. Esse número eu não esqueço. E é a parte legal, né, que faz com que nós consigamos garantir os direitos dos nossos filhos. Porque eles não falam, mas nós estamos aqui para gritar e falar e reivindicar por eles. Muito bem. Aqui nos comentários tem diversas pessoas agradecendo, justamente por não saber que existiam leis específicas que garantissem direitos. E provavelmente muitas pessoas estão agora na condição que a professora Lidiane e outras mães e outros pais já estiveram, né, de não recorrer à justiça, já que é um direito garantido por lei, pela Constituição, enfim, é preciso garantir isso. Então, foi muito importante essa fala, várias pessoas estão aqui colocando nos comentários, né, anotaram aqui os dados, e sem dúvida, quem não conhecia, minha gente, essa informação, por favor, pesquisem, entre em contato com a Pai Palmares, para que, né, tomem mais conhecimento dessa realidade e possam ir em busca dos direitos, né, não só das mães, mas especialmente das crianças, dos nossos adolescentes, que precisam desse acompanhamento sistemático e organizado. Então, veja só, nós estamos aí quase uma hora de live, vamos agora encerrando aqui nossa discussão por hoje. Quero agradecer, a professora Ana Flávia vai também fazer a fala aqui final, mas já agradecendo também, tomando essa liberdade, né, a professora Lidiane, a professora Chiara, em nome dos colegas, professores e professoras da Erendon Acácio, nossos estudantes da Erendon Acácio, e de outras pessoas que estão conosco aqui, que não fazem parte da escola, mas que acompanharam aqui
a nossa discussão, como eu estou colocando algumas ideias aqui, né, nos comentários, tema muito importante, parabéns, trazendo outra aqui, né, de Mariana Kelly, o assunto foi muito interessante, ela nem viu a hora passar, veja aí, nem viu a hora, nem percebeu. Isso é muito importante, é muito grato, muito gratificante, né? Depois de um dia de trabalho cansativo para todos nós, a gente parar um pouco e fazer essa discussão. Então, nós agradecemos de coração. Às vezes, para nós, é só mais uma live, é só mais um debate, é só mais um momento, mas a gente não tem controle do impacto na vida das pessoas que nós estamos, né, ocasionando neste momento, né? Nenhum de nós temos controle. Por isso que é importante essa coragem de trazermos os temas, e não apenas debater o transtorno do aspecto autista, lutar, por exemplo, pelos direitos das crianças que são deficientes auditivas, deficientes visuais e outras situações que a nossa sociedade brasileira reflete, não apenas quando eu estiver inserido em uma situação como esta, mas eu preciso entender que em um ambiente coletivo, social, o que acontece com um é problema de todos, né? Se a sociedade não vai bem, se alguns grupos que a gente diz, que eu não gosto muito desse termo, de minorias, né? não gosto muito, mas para que quem está acompanhando entenda. A gente achar que as minorias, que eu não estou fazendo parte dela, eu não devo me interessar pelos problemas dela, socialmente falando, isso é uma situação completamente absurda. Eu preciso me inteirar de tudo isso, e nós, professores e professoras, ainda mais, porque, como já colocamos bem, dentro das nossas escolas, que é um reflexo dessa sociedade, estão aí uma complexidade de relações de pessoas, e precisamos não apenas fazer uma matrícula, eu gostei muito dessa fala de Chiara, né? Não apenas fazer uma matrícula e garantir uma cadeira com o nome e álcool em gel, em período de pandemia, mas é preciso, sobretudo, incluir, porque senão o trabalho não fica completo, né? A professora Lidiana também deixou isso muito claro. Então, nós agradecemos. A professora Flávia, vou pedir que ela faça a fala final mesmo para a gente encerrar a live. Vou passar a fala para a Chiara, para ela fazer seus agradecimentos finais, depois a professora Lidiana. Eu quero agradecer, em nome da nossa escola, esse momento tão rico e participei, assim, escutei toda a live lá em João Sobrinho e cada vez a gente aprende mais, a gente se emociona e eu acho que precisa ter muita sensibilidade para essa inclusão, sabe? E a gente fala muito que a gente está em tempos de ensino híbrido, a gente está em tempo de inclusão, a gente está em tempo de a sociedade se transforme com mais amor, sabe? Que acolha melhor o outro. A palavra empatia, eu acho que ela tá muito evidente aí, diante de tantas coisas. Eu acho que tudo parte do acolhimento pela empatia e pelo amor. A nossa escola é muito abençoada, até mesmo como Maria me diz, sabe? É muito abençoada e eu creio que essa live vem trazer essa concepção de acolhimento e de inclusão social, sabe? A gente já tem alguns deficientes aqui na escola, temos um auditivo, 2 auditivos, temos uma divisão também, um cego, e os meninos têm se integrado muito bem, eu acho que são oportunidades, eu acho que a nossa vida é feita de oportunidades, e a gente só tem a agradecer a Deus de ter nos dado a oportunidade de tê-los conosco. Nós é que ganhamos com eles, para que a gente possa saber que a diversidade, ela faz parte da nossa sociedade, todos nós temos o dever de abraçar o outro, né? Muito obrigada a vocês, obrigada pelo aprendizado. Como eu disse na live de João, eu conheço essa luta de líder, realmente, desde menino pequenininho. É uma luta grande e eu acho que Deus te botou um propósito, né, Lídia, na tua vida, para tu multiplicar isso, né? Aumentar o amor dentro do teu coração e tá aí nessa missão multiplicadora de inclusão social, sabe? De colocar o transtorno do espectro autista em mais evidência e popularizar mais, né? Que quebrar tantos tabus que existiu por aí. Muito obrigada a vocês duas, a Chiara também, que traz esse papel maravilhoso para a sociedade, para a Palmares também. Obrigada a vocês duas. Obrigada, professora. Posso falar, né, professor? Pode. Então, eu iniciei, né, agradecendo essa oportunidade, agradecendo a escola,
Mas eu também gostaria de agradecer um público gigantesco que esteve conosco durante toda essa live. Chegou a 92 participantes e tinha muita gente. Eu estou aqui com outro celular do lado e acompanhando muitos comentários, muita interação, muitos alunos fazendo várias perguntas e perguntas também muito interessantes, né? Assim, eu fiquei muito feliz por isso, porque a gente está conseguindo atingir um público muito maior. Enquanto Lidiane falava, em algum momento aqui, eu estava refletindo que, diante desse contexto de pandemia, a gente tem feito muitas atividades online. E, assim, a gente está conseguindo alcançar muito mais pessoas. Se fosse presencial, talvez a gente não conseguisse andar tanto, ir para tantos lugares. Então, eu estou aqui, da minha casa, trazendo esse conhecimento, compartilhando com vocês um pouco da nossa história, minha e de Lida, e tudo que a gente já faz, né? E eu digo, caramba, que alcance tão bom, né? Tem pessoas que realmente eu nem conheço, mas eu estou muito feliz por isso. Feliz de ver tantos jovens aqui nos assistindo, né? Passou 1 hora aqui com a gente, que coisa tão boa. Isso nos traz esperança que a gente está tendo multiplicadores desse assunto e que, com certeza, vão defender as pessoas com autismo. Pronto, agora eu acho que é a minha vez. Antes de encerrar, eu queria só fazer uma reflexão que eu fiz. De manhã eu tive uma live também, e eu fiz essa reflexão sobre a inclusão. Às vezes a gente pensa que a inclusão, a gente está fazendo favor para aquelas pessoas, né, para aqueles indivíduos. Só que o maior beneficiado somos nós, enquanto sociedade, de termos o privilégio de conviver com essas pessoas. Porque eu vou dizer a vocês, eu já li em algum lugar, não me lembro se no livro ou no artigo, mas eu achei bem interessante e é verdadeiro. O autista, ele não tem maldade no coração, né? Então, é por isso que eu disse, a deles na escola ou em qualquer ambiente, não é um favor que a gente está fazendo para eles. É um privilégio, e quem vai aprender mais com eles somos nós. Se todo mundo do planeta fosse autista, não existiria maldade no mundo, certo? São pessoas que, não, como eu já falei, de coração puro, eles gostam, e quando gostam sem falsidade, sem hipocrisia, eles não conhecem esse tipo de sentimento, certo? Não existe isso para o autista, a falsidade, a hipocrisia. Então, se todo mundo no planeta fosse autista, nós não teríamos maldade, nós baniríamos a maldade do mundo. Podem ter certeza disso. Então, a partir do momento que vocês tiverem esse privilégio de conviver, né, com alguém com esse diagnóstico, ofereçam a eles o que vocês têm de melhor, o carinho, o amor, o acolhimento. É esse pedido que eu queria fazer a vocês desde o início, né, desde que Elias me fez o convite. E eu disse, esse é o momento de eu falar para os estudantes, né? Essa minha fala é para todos, mas em especial para os estudantes, porque esse acolhimento de colega de sala é muito importante, né? Porque o que é que acontece muitas vezes? Uma brincadeirinha de mau gosto, um risozinho, né? Porque vocês sabem que para ele... Muitas vezes, para eles se regularem, é porque teria que ter muito tempo aqui até eu explicar a vocês, né? Porque eles, às vezes, se desregulam. Então, eu não posso nem explicar agora, que ia demorar muito, mas eles têm essa necessidade de se regular. Então, para que eles possam se regular, muitas vezes eles precisam se balançar, eles precisam pular, eles precisam balançar as mãos. E os colegas de trabalho ficam rindo, de trabalho não. De sala, às vezes ficam rindo, ficam com gracinhas, e eles sentem tudo. Então, muitas famílias, às vezes, deixam seus filhos em casa para evitar esse tipo de constrangimento. Então, eu peço a vocês aqui, né, enquanto mãe, vamos ter esse olhar com mais carinho para essas pessoas, certo? Que se vocês tiverem a oportunidade de
conviver, que vocês abracem, num sentido figurado, né? Porque tem autista que não gosta de abraço, mas abracem, acolham, tratem eles com empatia, porque eles não têm outra coisa para dar a vocês a não ser amor, né? Vocês podem até achar, não, ele não olha para mim, ele não liga para mim, mas ele entende tudo que está passando ao seu redor. Se puderem depois, pesquisem até a história de Carly, né, que é uma autista dos Estados Unidos, e é muito interessante a história dela. Eu queria respeito, que é o que eles merecem e o que eles precisam, né? E eu tenho certeza que vocês vão receber em dobro, né? É tudo que vocês derem a ele. Então, muito obrigada, né, sobre o autismo, aos estudantes que estão aqui. E é isso. Gratidão. Não tem mais o que se falar. Não poderíamos concluir a live diferente do que foi agora, né? Natural, inspirada, Kiara, a professora Lidiane. Eu fiquei realmente aqui muito emocionado também, né? Aqui nos comentários projetei alguns para que vocês possam sentir, né? O que é que o público está aqui colocando, quem não estiver acompanhando com o telefone. E aí o pessoal aqui parabenizando, dizendo que estão emocionados. E aí a ideia é essa, né? Nos tornarmos sensíveis às causas, não apenas que nos interessam, nos toca pessoalmente e particularmente, mas entender que como seres humanos somos todos iguais e precisamos cuidarmos uns dos outros para termos uma sociedade mais justa, né? E mais solidária, né? E que assim possamos viver melhor, sem dúvida nenhuma. Então, no mais é isso. Deus abençoe, professora Flávia, obrigado pela oportunidade que a senhora e a gestão da escola me permitiu, né, conduzir aqui essa fala, agradecendo a gestão em nome da professora Ana Flávia. Deus abençoe Kiara, Deus abençoe a professora Lidiane. Em outro momento vamos nos encontrar para outros debates, tá certo? Se Deus quiser. E quem nos acompanhou até este momento, né, aqui conosco os estudantes, colegas professores, professoras, fiquem em paz, né, tenham uma boa noite para vocês, descansem, amanhã é um novo dia, pensemos sobre aquilo que foi debatido nesta live, pensemos também sobre aquilo que podemos melhorar como profissionais, como seres humanos, como pais, como mães, e etc., porque a responsabilidade de cuidar um do outro é de todos nós, né? Eu disse uma live reservada para pai em outro momento, que Kiara me deu a oportunidade, né, através de Melissa, que é uma mãe também que está na PAI Palmares, que se tem um caminho de santidade, se tem alguém que é santo e santo nessa linguagem contemporânea, são as famílias, né, que abrem mão dos seus sonhos particulares, muitas vezes dos seus desejos particulares, e doam a sua vida para o cuidado e o zelo dos filhos e filhas, né? Aí todos os pais fazem isso, mas em alguns, né, por algumas situações específicas ainda fazem mais. E se isso não é um ponto para a santidade, para a salvação, não saberia dizer qual seria outro, né? É justamente o que o Papa Francisco fala muito sobre isso. Então é isso. Deus abençoe a todos. Vou salvar aqui a nossa live e a gente se encontra em outra oportunidade, se Deus quiser. Tá bem? Abraços e até mais para todo mundo. Valeu.